Tudo bem com vocês, né? Vamos embora. Já que o cara começou com poesia, vamos embora com poesia. Me chamo Edgar Diniz e educar é meu papel. Educando com cordel eu me sinto mais feliz. Sou da vida um aprendiz, tendo o bem como lição e seguindo essa missão. Eu aprendo todo dia para viver de poesia, paz, amor e educação. Bom demais, né? Já imaginou que acaba viver de poesia? Então, salva de palmas aí, porque a gente vai começar com muita poesia hoje. Pessoa escrita dinâmica. Então, vamos lá entender o que é esse processo de escrita dinâmica. Escrita, todo mundo sabe, e dinâmica é algo que está em movimento, que tem que se movimentar. Então, qual é a questão da questão? Quando a gente for escrever, que a gente escreva com dinamismo, com criatividade, com emoção. E por que eu trouxe filho hoje aqui para vocês? Que eu queria falar sobre um livro que eu escrevi de uma médica chamada Telvina Vaz, e ela pediu para eu contar a história dela. E quando eu fui contar essa história dela, foi justamente isso que eu procurei fazer, uma escrita com emoção. Então, como eu trabalho no meio corporativo, eu tenho que escrever com emoção aquilo que geralmente é com razão. Então, razão é razão. Só que eu tenho que trazer um pouco de emoção para tudo isso. E eu quis escrever com dinamismo, com criatividade, com emoção. A gente precisa ter algum formato acadêmico ou popular resolve? A gente precisa ser erudito ou precisa ser popular? O que é que vocês acham aí? Popular? Sim, popular. Chega mais gente, né? Depende do público, né? Pronto, aí eu me lembrei agora de um causozinho que quem gosta muito é Renato, um grande poeta chamado Rui Barbosa. Ele era um homem muito culto. E uma vez ele foi chegando em casa e tinha um ladrão roubando uns patos que ele tinha de criação. E ele chegou para o ladrão assim e disse assim para ele: ô bucéfalo, não é pelo valor intrínseco dos bípedes palmíferos, mas pelo ato vil e sorrateiro de galgares as profanas de minha residência. Se faz isso por necessidade, transito. Mas se é para zombar de minha autoprosopopéia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei minha fosfórica bengala no alto de tua sinagoga, que reduzir-te-á a 50ª potência, que o vulgo denomina nada. Aí o ladrão olhou para ele e disse assim: ô moço, eu deixo ou levo o pato? Né? Por quê? Porque às vezes a gente é erudito demais, culto demais, e o povo sai dizendo: meu velho, o que foi que aquele poeta disse pelas caridades? Então não é ser popular demais, nem ser acadêmico demais, mas você saber o que é que o público tá para receber. Um exemplo disso, vamos voltar lá para o nosso 9º ano do ensino fundamental e vocês vão declamar comigo agora Soneto de Fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes de contar os eles, sempre tanto, que até em face do maior encanto, ele se encanta mais no meu pensamento. Quero viver em cada bom momento, em seu louvor, e disparar o meu canto, e rir meu riso, derramar meu pranto, a seu pesar, o seu contentamento. E quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que é chama, mas que seja... Seja o quê? Que seja eterno enquanto dure. Aí Vinícius escreveu isso, poeta clássico, culto, burguês. Vê como era difícil a vida de Vinícius. Ele saía de casa, aí ia ali para Ipanema, sentava num barzinho na esquina, aí os amigos dele, Tom Jobim. Aí chegava Tom Jobim, que era mais os amigos dele, era João Gilberto, meu amigo, os caras ficavam ali sentados, aí passava uma menina para ir para a praia, aí disse: rapaz, eu acho que eu vou escrever uma poesia para essa menina, Garota de Ipanema. Vê as poesias que os caras escreviam, só assim. Aí Vinícius escreveu isso, mas tem um poeta popular nordestino chamado Zé da Luz, e disseram assim: Zé da Luz, tu não pode escrever poesia de amor não, rapaz, que tu é quase analfabeto, como é que tu vai escrever poesia de amor? E Zé da Luz escreveu: se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se pareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse. Se por céu nós a subisse, porém se acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arreminasse, se tu com insistisse, para que eu me resolvesse, e a minha faca eu puxasse, e o busto do céu furasse, das vezes que nós dois ficasse, das vezes que nós dois caísse, e o céu furado arriasse, e as virgens todas fugissem. Poeta Zé da Luz. Então o poeta Zé da Luz falou a mesma coisa que Vinícius falou, de um amor, que esse amor vai além da morte, né, que sobrevive, todas essas questões, e que é amor. Só que ele falou do contexto popular, e Vinícius tem um contexto mais acadêmico.
Então, a importância da escrita, essa escrita dinâmica que a gente está falando, é a gente saber falar a linguagem de quem está escutando, e isso é importante demais. Eu sou de Patos, na Paraíba. Vocês conhecem Patos aí? Alguém conhece? Graças a Deus, eu pensei que só eu era de Patos. Existem pessoas que conhecem Patos. E quando eu estava em Patos tem o tipo de guerra, minha gente. Vocês sabem o que é tipo de guerra? É o exército da capital. Esse cavaleiro do exército, velho. Eu não fui pro tipo de guerra, não, que disseram, não pode se alistar poeta aqui, não. Fui dispensado do tipo de guerra, viu, poeta? Aí por isso que eu vim pro Recife, traumatizado. Mas quando eu estava em Patos, quando eu estava lá, em São Paulo, instalaram um centro de abalo sísmico. E uma semana depois de instalado, mandaram um telegrama para Patos, que não tinha internet ainda na época, dizendo assim, para o tipo de guerra de Patos, dizendo assim, provável abalo na zona. Oxi, calma aí, minha gente, nem comecei o processo. Provável abalo na zona. 7 na escala Richard. 7 na escala Richard. Epicentro a 3 km da cidade. Toma as medidas e informa o resultado. O tipo de guerra recebeu esse telegrama. Depois de uns 10 dias, aí o tipo de guerra mandou o telegrama para São Paulo dizendo assim, abalo na zona foi desarticulado. Prendemos todas as quengas e fechamos o cabaré. Richard foi abatido a tiros. Epicentro, Epifânio e Epicleto estão todos mortos. Não mandamos o resultado antes, porque teve um terremoto do caralho aqui em Patos. Isso é informação mal dada, né? O povo não entendeu o processo. Então, comunicação é mais ou menos isso. Eu trouxe uma fila para vocês. Eu estava hoje em casa pensando o que é que eu ia dizer. Aí eu me lembrei que eu tinha um cordel que eu fiz para uma empresa, uma imobiliária. E a imobiliária me contratou. Rapaz, eu não estou lembrado qual foi agora, se foi Moura do B, enfim, nessas aí. E ela disse, Edgar, eu queria que tu motivasse o pessoal a vender terreno, casa. Eu disse, beleza, vamos fazer o seguinte, vou fazer uma poesia, que eu me baseei numa poesia eu não sei se foi Ferreira Goulart, enfim. Foi um cara que queria vender uma coisa e pediu para o poeta fazer o texto. Aí eu fiz uma poesia, eu queria ler para vocês, porque eu não sei ela decorada, mas diz assim, a vida é uma arte que devemos desenhar. Cada tinta desse quadro, você deve botar, se cinza ou colorida, é você que vai pintar. O seu Bill, filho de Joca, homem simples e sereno, queria vender um sítio com a casa e o terreno, mais 2 gados e galinha e um açude bem pequeno. Anunciou no jornal e panfleto da cidade, o carro de som narrava para toda a sociedade a venda desse seu sítio como uma festividade. E passou-se uma semana, um mês, 3 meses, um ano, e o sítio não vendia porque se não tinha dano, pois o preço era bom, onde estava o engano. Certo dia o seu Bill, triste e sem ter nem meta, encontrou com o Vinícius, amigo também poeta, falando do seu problema, dando a história completa. Vinícius logo entendeu o motivo da sua dor, perguntou qual o tamanho, detalhes, local, valor, se seu Bill financiava, pois ele era um corretor. E o poeta Vinícius, corretor de profissão, organizou seu texto com a valorização, preço justo do imóvel e também a comissão. E uma semana depois, tinha 30 para comprar. Era médico, delegado, professor, gente do lar, querendo pagar à vista, dividir e até trocar. Seu Bill não acreditava de tanta alegria. Vinícius mudou o texto, dando vida e magia, e foi narrando a venda nos versos da poesia. Olha como Vinícius foi vender o sítio, viu? Sou Bill, filho de Joca, e preciso viajar. Estou vendendo meu sítio, preço justo para comprar, mas vou dar alguns detalhes para quem se interessar. É um terreno pequeno, mas confesso aconchegante. Logo cedo, lá na serra, o sol nasce radiante, mostrando as lindas flores no jardim, logo adiante. Um lago perto da casa para a gente poder pescar, os pássaros soltos nas árvores passam o dia a cantar, terraço depois do almoço com rede para cochilar. Vê que coisa boa, né? Tem um trator lá no campo, água no chuveiro e pia, um rádio e a TV, pois também tem energia,
e no final de semana a gente faz cantoria. Eita, Deus. E já ia me esquecendo, tem minha vaca mimosa, que além de leite e queijo, tem a coalhada gostosa, galinhas que botam ovos, pensa nas bichas vistosas. Tem manga, milho, goiaba, espaço para plantação, terreiro para molecada, brincar e jogar peão, confesso que vou vender, mas com dor no coração. E depois de ler o texto, Bill não soube o que dizer, deu dinheiro para o amigo, para a moda ele beber, e disse que o seu sítio não queria mais vender. O sítio estava tão bonito que nem o caboclo mais queria vender. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? O sítio estava para vender. Era um sítio que tinha um lagozinho, né? Que tinha umas galinhas, tinha uma vaca. Mas o formato que a gente vende isso, que o mestre é o vendedor, sabe dizer. Então, a gente só é desenhado no formato que a gente quer. E a vida, de certa forma, é esse desenho. O que é que vocês estão fazendo do sítio de vocês? Como é esse sítio que vocês querem vender? Que a gente quer vender para o público, né? Eu vendo poesia. E como é que eu vendo essa poesia? Minha formação, eu sou formado em História. E eu lembro muito bem, quando eu comecei a dar aula de História nas escolas, eu não ficava muito na sala dos professores. O que é? Você entra na sala do professor, meu amigo, o povo reclama de tudo. Também não. O povo reclama de tudo. Aí eu pegava, saía da sala assim, ia conversar com os meninos, eu dizia, rapaz, vamos fazer um projeto aqui? Aí os meninos, bora, professor, o que é que a gente faz? Aí eu fiz um projeto chamado Rap Cordel, onde a gente utilizava a poesia de cordel com a musicalidade do rap. Meus alunos cantaram para Gabriel Pensador. Vê que maravilha. Eu levei eles para um evento que eu ia palestrar, e eu disse, vamos fazer uma poesia para vocês cantarem em forma de rap. Aí os meninos disseram, bora, comunicação. Comunicação. Aí os meninos chegaram, a poesia era assim, ó. Nos versos da poesia, eu vou retirando o véu do que chamo preconceito sobre o rap com cordel, pois juntando as duas artes, estou fazendo o meu papel. Usando essa mistura, eu vou falar de minha estrada, do que penso no futuro, dessa dura caminhada, das flores que vou plantar no percurso da jornada. Relatando minha vida, cheguei para te contar, ser humilde, persistir, para a riqueza alcançar. E a riqueza que procuro, vou agora te falar. Só quem veio da favela sabe o que é adrenalina. Tem ladrão, tem largado, tem os pássaros, tem as minas. Tem noiado, o comércio, tem tudo que contamina. Mas também tem família que te guia para a luz, tem amizade sincera que por bem só te conduz. Tem o foco na escola e o pensamento em Jesus. Aí eles terminavam dizendo assim, obrigado, professor, pela sua trajetória, através de seu exemplo teremos também vitória, pois somos protagonistas de nossa própria história. Vê que maravilha, não é não? Aí, ó. Aí, já que eu sou um educador, e educador tem um processo que é muito complicado, ele adora pagar mico, né? Então vamos pagar um micozinho aqui, que faz parte do processo. Ó, vê bem. Sim, aí tinha um professor que ele era DJ, aí eu chamei o professor e disse, rapaz, bota umas bases de rap aí, pra gente fazer uma música com esse menino. Aí vê bem, vou ver se dá pra vocês escutarem aqui, tá? Aí sim, a gente pegava as bases e os meninos cantavam em forma de rap, tá? Vamos lá. Eu acho que dá não. Dá? Agora, minha gente, saiu o poeta Edgar, entrou o MC Edgar agora, viu? Muita calma nessa hora, que tem um tal de um ritmo aqui, viu? É no pezinho, viu? Nos versos da poesia, eu vou retirando o véu do que chama o preconceito sobre o rap com cordel, vou juntando as duas artes, estou fazendo o meu papel. Aí, mano, usando essa mistura, eu vou falar de minha estrada, do que penso no futuro, dessa dura caminhada, das flores que vou plantar no percurso da jornada. É isso aí, mano. Obrigado, professor, pela sua trajetória. Através do seu exemplo, teremos também vitória, pois somos protagonistas de nossa própria história. Tchau, tchau. Faltou vocês fazerem isso, viu, meu gente? Pronto, pessoal, é isso. A gente falou aqui de comunicação, a gente falou de oratória, a gente falou de empreendedorismo, a gente falou da linguagem perfeita para cada momento. É por isso que eu posso entender, eu vou falar de quê? Eu vou falar de advocacia, que a gente fala no formato certo. Não é questão da gente falar com poesia, não, mas que a gente tem um texto certo para falar, que a gente fala em todas as áreas com o texto necessário para se falar. Esse livro que eu escrevi da médica foi justamente isso. Ela disse, eu não quero um livro de cordel, Edgar. Eu escrevi um romance, mas escrevi na forma que ela queria. Eu usei até a primeira pessoa, dizendo como se fosse ela que estivesse escrevendo. Mas é isso. Então a gente está aqui justamente para que a gente possa sempre compartilhar esses conhecimentos. Edgar não sabe de tudo,
como o Renato, como o Disseu, como a galera que está aqui, ninguém sabe de tudo. Mas a gente, nesse momento maravilhoso, a gente pode fazer essas divisões de conhecimento, e isso é importante demais para a caminhada da gente. Então, pessoal, cheiro grande. Quem quiser, eu sou de Patos, mas já tem Instagram, viu, pessoal? Poeta Edgar, sigam aí, viu? Pronto, pessoal, cheiro grande no coração de vocês. Viu?